Olá, minha gente, estamos começando mais um episódio do podcast Frente a Frente com Sidney Silva. E, como a gente prometeu, vamos trazendo aí algumas pessoas do nosso município, algumas autoridades, para tratar sobre assuntos que interessam a comunidade, que interessam a cidade de Caicó, a região, o estado do Rio Grande do Norte. Neste podcast, a gente vai acompanhar um bate-papo com o promotor de justiça, doutor Geraldo Rufino de Araújo Júnior, que fez história ao longo de 30 anos atuando aqui na cidade de Caicó. Isso é fato. Doutor Geraldo Rufino, muito obrigado por ter vindo hoje ao nosso podcast. É um prazer recebê-lo aqui, como em outros momentos também de entrevistas. Obrigado, Sidney. Eu que agradeço, né? Aliás, eu estou aqui, Sidney, muito feliz. Primeiro porque estou sabendo o que é podcast, eu não sabia o que era, né? Estou descobrindo o que é podcast. E parece que é uma coisa boa, tem água gelada, tem biscoitinho, tem café, tem um bocado de coisa boa aqui. Segundo, porque estou pagando uma dívida com você e com o Cleito de uma vez só, né? Eu tinha essa dívida com ele, tinha essa dívida com você. Então, é um prazer, né? Poder participar desse bate-papo. Muito bom. São mais de 30 anos, né, em Caicó, mais de 30 É, anos em Caicó, 32. 32 anos exatamente. Ele é uma referência no Tribunal do Júri, isso também é fato. Ele não gosta que fique falando sobre isso, mas a gente vai ter que entrar no assunto, né? Não, mas fica à vontade. Agora, também em nova fase, lá na capital do estado, né, atuando inclusive na área do meio ambiente, completamente diferente da área que ele sempre atuou em Caicó. Doutor, depois de mais de 30 anos aqui na cidade, o que passou pela sua cabeça ao deixar a cidade de Caicó? Ou o que foi que lhe motivou? Pronto. Sidney, o seguinte, veja bem. Algumas coisas me fizeram, né? Quer dizer, nesses 30 anos, muda muita coisa na vida, na minha vida pessoal e na vida de um modo geral, né? Da cidade, enfim. Então, eu vivi algumas situações que, digamos assim, por exemplo, eh, saúde, né? Caicó tem uma boa rede de assistência médica, né? Tem médico para todas as especialidades. Antigamente, há 30 anos atrás, não tinha, hoje tem, né? Agora, a parte hospitalar não tem ainda, né? Quer dizer, é um pronto-socorro, que é o hospital regional, é um pronto-socorro, né? É uma urgência, emergência e tal, tudo bem, mas fora daí, e aí o Hospital do Seridó ficou uma coisa mais localizada, enfim. Isso foi uma coisa que me mexia comigo, porque minha tia, minha mãe, elas passaram por essa situação em Caicó, né? Precisando de um internamento e tal, e não tinha. Então, mamãe ficou praticamente, foi 3 anos e meio internada no São Lucas, em Natal, porque quando ela vinha, passava uma semana, uma diarreia, aí tinha que voltar para o Natal. Tinha que voltar para Natal. Então eu fui ficando assustado. Papai também, em Currais Novos, que é aqui uma cidade vizinha, situação semelhante. E aí eu fui dizendo, rapaz, eu vou ter que ir para Natal, eh, antes que a cabeça fique toda branca, né? Eu tenho que ir. E aí, por outro lado, assim, o trabalho aqui, quando eu cheguei, você tinha uma delegacia de Caicó, que aliás não era um delegado de carreira, era um militar, né? E de lá para cá, você tem hoje delegacia regional, delegacia municipal, delegacia de roubos e furtos, delegacia da mulher, delegacia da infância e juventude. Só em Caicó são 5 delegacias. São 5 delegados trabalhando diariamente, jogando dentro de um funil, né? Aí você tem São Fernando, Timbaúba, Serra Negra, São João do Sabugi e Poeira. São mais 5 delegacias. Então você tem 10 delegacias. Quer dizer, tudo isso, eh, além da população ter aumentado, de um modo geral, mas o próprio trabalho de aferição, então, e dá uma qualificação, né? Porque são bacharéis, são delegados de carreira. Então, tudo isso fazia com que eu tivesse um volume de trabalho muito, muito forte.
A promotoria, essa promotoria que eu deixei aqui em Caicó, é uma das promotorias que tem maior demanda do interior do estado, né. Então, assim, um desafio realmente. E aí apareceu essa chance de ir para Natal, numa promotoria de meio ambiente, que é uma promotoria de extrajudicial, importante, igualmente importante, né, porque você precisa ter e o papel do Ministério Público nesse caso aí, é muito mais o papel de dosar, né, porque meio ambiente, quando você fala de meio ambiente, a tendência é radicalizar, né, tendência tanto um lado quanto o outro, né. Tem quem diga: "Não, isso aí é uma bobagem, tal, tem que pensar nisso", e tem quem diga: "Rapaz, isso aqui tem que ser o fundamental". Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Então eu estou, faz poucos dias, mas eu estou muito satisfeito com o que eu estou encontrando nesses dias, sabe? Diálogo, disposição para o diálogo, seja de um lado, seja do outro, seja. Enfim, a gente tá encontrando lá alguns assuntos e está ficando uma coisa eh, bem. Eu estou muito satisfeito de ter feito essa escolha. E aí torna viável, porque do jeito que eu estava, ia chegar o dia, ia demorar, que eu ia dizer: "Rapaz, eu vou para o pijama", né. E ir para o pijama significa assistir Netflix de manhã, de tarde e de noite. Então eu digo: "Não, antes de eu fazer eu vou fazer Essa essa passagem. tentativa". É, entendeu? Porque Globoplay, Netflix, não sei o quê, novela e futebol, pronto, só isso. Então, eu digo: "Não, vamos ver, vamos tentar aqui". Então nós estamos tentando e faz pouco dia, mas estou satisfeito. Muito bom, doutor. Doutor Geraldo Rufino atuou em Caicó durante esses mais de 32 anos, né, no júri popular também. Eh, Depois houve uma mudança, né, na atuação do Ministério Público nas varas da comarca, né, acho que o senhor também fazia audiência de outras que não era criminal, né, mas o foco era a área criminal e o júri, não é isso? Aí eu queria saber o seguinte, quando o senhor chegou na área criminal, como foi? O senhor já chegou desde o primeiro momento que foi, que passou para o Ministério Público, num concurso público, né? O senhor já foi trabalhar no criminal e o senhor já imaginava que se tornaria uma referência do Tribunal do Júri? E você sente isso, as pessoas tendo o senhor como referência no Tribunal do Júri? Sidney, veja, vamos lá. Quando eu cheguei, né, assim, o meu foco foi o Seridó, né? Uhum. Por quê? Porque eu sou do Seridóense, nasci em Currais Novos, me criei em Caicó. Minha mãe morava em Caicó, foi advogada em Caicó. Então eu tinha aquela vontade de trabalhar no Seridó. Quando eu passei no concurso, fui chamado. Então, eu me lembro que a gente tinha o direito de escolher, assim, para onde você quer ir. E aí São João do Sabugi, Jardim do Piranha, sempre aqui na região, né. E aí, essa foi essa foi a minha escolha, Seridó. Aí, minha primeira comarca foi, Serra Negra do Norte, né. Então era tudo. Segunda comarca, Jardim do Seridó, tudo. Ah, então o senhor não veio direto para Caicó, não, Não, primeiro. não. Uhum. Eu entrei em 90, eu só vim para Caicó em 93. Então eu fiquei, e aí substituímos Currais Novos e tal, aquela coisa toda, mas na expectativa de ficar no Seridó. E o Seridó só tinha comarca de Terceira, Caicó e Currais Novos. Aí eu, apareceu a chance de vir para Caicó e coincidentemente nessa vara, que é era a vara do júri, né. Então assim, na verdade eu não escolhi, eu escolhi Caicó, e aí aconteceu essa possibilidade, né. Era doutor Anísio Marinho, ele foi ele foi para Natal, primeiramente como chefe de gabinete, e aí eu em 93, vagou, né, a promo a coi e eu vim para Caicó. E
passei a ser titular só em 98. Eu passei um período aí, mas aí ele era chefe de gabinete e depois, eh foi candidato a procurador-geral, etc, 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 etc. E aí não voltou mais, né, foi promovido a procurador e por lá ficou. E aí eu fiquei aqui, então foi mais ou menos por aí. Agora essa história de referência, eu podia até fazer de conta que esqueci essa pergunta, né, porque realmente não tem. Eu não sei se eu sou referência, não sei, isso aí realmente eu estou sendo muito honesto. Aliás, é o principal compromisso que eu tenho com você hoje, é ser honesto, né. Eu não me acho referência, mas, assim, é claro que, eu escuto isso, né, alguém chega: "Rapaz, eu me lembro de você eu era criança, eu era não sei o quê, eu era", primeiro vai mostrando que eu sou muito velho, né, porque, né, chega um caba com Mariolana, diz: "Eu era criança e assistia você no Júri", aí imagine, a Ariolana tá com a cabeça toda branca, né. Então então assim, eu escuto isso, né. Mas assim, eu acho que foi um estilo, né, um estilo de júri, que, de certa forma, eu nunca pensei nisso, né, em criar um estilo, mas eu tenho uma forma de ser, né, e eu não sei ser diferente. Então eu sou essa pessoa que vai conversando, que vai brincando e que vai falando coisa séria, que vai é assim que eu vivo. Então é assim que eu faço o júri. Uma outra questão ainda do júri, doutor Geraldo, o tribunal do júri trabalha diretamente com a liberdade, né, das pessoas. Como é que, como é emocionalmente carregar, essa situação durante tantos anos, né? Porque o senhor atua na acusação, o Ministério Público trabalha na acusação, né, num júri, por exemplo, e aí o senhor está dizendo, tentando convencer os jurados de que aquela pessoa é culpada do crime que ela praticou, né. Acho que poucas vezes eu vi, foram muito poucas as vezes que eu vi doutor Geraldo pedir a absolvição de um réu, existiu, ele vai falar sobre isso também, mas eu queria que o senhor falasse do peso de carregar essa questão de, eh, do trato da liberdade das pessoas, né, que praticaram algum crime, que o senhor atua ali para acusar mesmo, porque é o Estado atuando. Sidney, veja bem, essa questão os valores do júri, né, quer dizer, tem esse lado que você está colocando muito bem, que é o lado da liberdade, né. Agora, a gente precisa também entender que existe um outro lado, certo? Que é o lado da família da vítima, não é? Da liberdade da vítima que foi tirada. É, entendeu? Até a liberdade mais sagrada, que é a liberdade de viver, né? Então, assim, eh, o luto, né, o luto que as pessoas vivem também tem que ser valorizado, né? E uma coisa, Sidney, que eu sempre coloquei isso, eh, existe também, o júri tem esse papel, e você que é um homem de imprensa, eh, entende isso e sabe que faz isso, que é repercutir. Então, assim, eu sempre achei que isso é uma coisa muito importante, que seja levado em conta, ou seja, qual é o conceito? Porque o júri é o quê? É o povo julgando, não é o juiz, não é a lei, não é o tribunal, não é. É um tribunal popular. Então é como se fosse a população julgando. E a população precisa dizer que matar não é solução, né. Por mais que você diga: "Rapaz, essa pessoa eu tenho raiva dela, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tal, restrições por esse motivo, por aquilo", eu não posso achar que matar é solução. A gente tem que deixar isso muito claro, né. Então, assim, eu acho que você, além de você tem um lado do réu, que quer a liberdade devolvida e que quer refazer a vida, e eu não acho que ele esteja mentindo quando ele diz que está arrependido, quando ele diz que quer mudar, tudo bem. Mas existe um lado também de uma família, muitas vezes o pai, a mãe, filho, mulher, marido, enfim, né? Que estão ali
sentindo a saudade daquela pessoa, a falta daquela pessoa, e isso também tem que ser considerado, mas principalmente o papel que o júri faz, de dizer: aqui nessa cidade, nessa comunidade, não se mata, não se aceita isso. Você pode até não gostar de Sidney Silva, achar que Caicó seria melhor sem Sidney Silva. Tudo bem, é um direito seu achar isso. Você não pode é matar Sidney Silva, entendeu? E aí, evidentemente que eu sei que você vai perguntar, mas eu já vou me antecipando. E eu estou falando Sidney Silva, mas a gente sabe que existiu alguém que tinha um papel parecido com o que você tem hoje, que desagradava algumas pessoas, que agradava outras pessoas, enfim. Mas que chegou um momento que disseram: "Vamos matá-lo", né. Então é essa a ideia que eu acho importante que a gente tenha consciência no júri. Você está ali estabelecendo, fixando uma diretriz para a cidade, para a comunidade, sabe. Então por esse motivo é que isso, assim, essa coisa de, saber que a condenação tira a liberdade daquelas pessoas, isso não foi uma coisa que me angustiou muito não. Agora, angustia, assim, às vezes, a gente achar que não conseguiu se fazer entender, sabe. Essa quem faz júri sabe disso. Você, às vezes, tem coisas que para você estão muito claras, mas para aquelas pessoas que estão ali, pode não estar. Por isso que você precisa encontrar uma maneira de deixar clara para eles, porque se você deixar claro, ele vai ele vai julgar. Ninguém vai para ali para, pelo menos hoje em dia, não sei se em algum momento foi diferente, mas eu acho que não, eu acho que o jurado, ele normalmente ele vai independente, ele vai para fazer o que ele quer. E aí, você diz assim: "Rapaz, será que o que foi que faltou para essas pessoas entenderem aquela situação processual, que é uma situação clara para mim, que sou habituado ao processo, mas não necessariamente para as pessoas". Muito bem. Doutor Geraldo, teve algum júri que marcou profundamente a sua atuação, a aqui em Caicó, eu vou dizer aqui em Caicó, porque foi o lugar que eu acho que o senhor mais atuou em júri, né, seja pela repercussão ou pelo impacto emocional? Olhe, pela repercussão, eu acho que, o júri de maior repercussão foram os 2 júris de F. Gomes, né. Eh, o júri de Dão foi um júri simples, não teve grandes, porque, assim, Dão era réu confesso, né. Então foi o homem que matou, F. O Gomes, apelido dele, é o né, apelido, João Francisco dos João Santos. Francisco, é. Então João ele não negou, não teria nem como, mas enfim, né, e o motivo ele nunca trouxe, assim, nada de relevante, né, como motivo, era realmente a atuação de F. Gomes, segundo ele, a atuação de F. Gomes, profissional, né, nunca tinha tido, assim, um histórico de briga pessoal, de nada, é uma pessoa que apenas não gostava do aliás, ele não gostava de F. Gomes, porque eu e você, conhecemos Francisco Gomes, que era uma pessoa bem diferente, né. É uma coisa até curiosa, porque F. Gomes, ele tinha a palavra, é um comunicador, um homem de rádio e tal, aquela coisa toda, Palavra firme. palavra firme, né. Quando você convivia com ele era um cara tímido, retraído, entendeu, Às falava vezes brincalhão, pouco, às vezes às vezes brincalhão. brincalhão, mas uma brincadeira muito Isso, sutil, né, não era aquele cara espalhafatoso e isso. tal, e tal. Então, assim, é uma figura bem diferente, né, da figura que você via na televisão. Aliás, um dia desse eu estava ouvindo uma entrevista do Fábio Faria, e eu lembrei de F. Gomes. Por quê? Porque ele diz assim: Silvio Santos, morreu, era sogro dele, né? Ele dizia: Silvio Santos, em casa, era um pouco diferente
do Silvio Santos, da televisão, né. Televisão ele se soltava mais, ele brincava mais, ele entendeu? Em casa ele era mais coisa. E eu me lembrei de Afigão, porque realmente havia essa diferença. Mas enfim, então esse júri de repercussão. Agora, júri que mexe, aí teve muitos, né, muitos, porque, assim, eh, você vê você vê, por exemplo, eh, uma mulher, né, eu me lembro de um fato, inclusive, Sidney, ela não esse daí não chegou a ser homicídio consumado, foi tentativa de homicídio. Eu lembro de uma senhora, que se eu vi hoje em dia eu não tenho a menor ideia, mas ela sofreu uma violência terrível. O cara bateu nessa mulher, entendeu? O rosto ficou desfigurado, o corpo, ela enfim, uma coisa marcante, né. E aí, de repente, ela vem no dia do júri, ela não conseguia nem andar. Ela andava devagarzinho, sabe, como quem está operado, entendeu? Mas ela fez questão de ir para lá para se abraçar com o réu, que tinha sido, que era então o companheiro dela e que tinha sido a pessoa que tinha tentado matá-la. Ela ficou desmaiada, ele achou que ela estava morta, ela ficou desmaiada, ele saiu, comentou até com as pessoas: "Ah, rapaz, eu matei fulana, matei fulano". Quando o pessoal foi lá, ela estava viva. Então, assim, é uma coisa que eu fiquei ali comigo mesmo, meu Deus do céu, o que é que essa mulher, como é que é a cabeça dela, né? Esse homem quis matá-la com as próprias mãos e ela está aqui para abraçá-lo, para tentar sensibilizar o júri, para absolvê-lo. Então, assim, tem histórias, tem muitas histórias aí, né, que a gente viveu nesses 30 e poucos anos. Agora, já vou me antecipar outra pergunta sua. O que é que mudou, né? Então, assim, quando eu comecei, o júri, ele tinha uma história, ele tinha uma narrativa, né. "Rapaz, eu matei por isso, por aquilo, por ararará". Bem, hoje você chega no júri e, por exemplo, um dia desse, eh, a gente fez o júri aqui, a mulher, ela morava em Natal, a ré, e ela vem de ônibus para Caicó, chega aqui e tem uma pessoa menor, esperando por ela na rodoviária. Pega e leva ela ali para perto aquela santa que tem ali na João Paulo II. João Paulo II, pronto, vai para lá. E lá ela conhece a pessoa que enfim, que ela matou, né. Então ela vai, conhece essa pessoa, vê essa pessoa lá, confere com uma fotografia, ela não tinha nada contra, considera: "É esse aqui", ela vai lá e mata. Ela veio aqui para fazer isso. Ela veio para fazer isso. Uhum. Aí diz assim: "Não, mas por que que você fez?". "Não, porque eu não gostava, porque ele era de ligado à facção tal, e eu acho que esse povo dessa facção não presta e não sei o quê. Eu vi uma rede social". Ela não veio porque ela não gostava, ela veio porque a facção mandou ela matar, entendeu? Então, hoje o crime tem muito de crime organizado. Teve um dia desse que eu vi uma das últimas audiências que eu fiz, o rapaz diz o seguinte: "Rapaz, eu matei porque eu estava jogando numa partida, uma pelada de futebol, né, e ele fez uma falta em mim". Ó, espera aí, entendeu? A coisa mais comum do Mas futebol. comum do mundo é isso. Ninguém mata o outro porque fez uma falta. Ele matou porque é facção, né. Então hoje você tem a grande diferença é essa, o crime organizado, que é um desafio enorme, enorme, entendeu? Enfim, a diferença na época não existia, hoje existe. Uhum. Essa é a grande diferença. Pronto, eu ia falar agora justamente isso, da evolução ao longo do crime, né, nesses 30 anos que o senhor passou, porque o senhor, esteve atuando na área criminal, na vara criminal, esteve atuando no Ministério Público justamente com isso, né, era a matéria-prima do seu trabalho, é a parte criminal, É. né, no júri principalmente, né, então do ponto de vista do senhor houve uma mudança então, ao longo desse tempo todo, Ah, né? enorme, enorme. Olha, Sidney, você quer ver uma coisa? Uhum. Advogado.
A advocacia criminal, ela normalmente era vitrine, entendeu? O camarada queria se projetar, quer dizer, Sidney Silva, todo mundo conhece Sidney Silva como repórter, mas ninguém conhece Sidney Silva como advogado. Então, Sidney Silva quer aparecer como advogado, pega um júri, faz o júri, né? E dá destaque, e a partir dali as pessoas vão procurar Sidney Silva como advogado, enxergar Sidney Silva como advogado. Então, a advocacia criminal tinha esse papel de vitrine. Hoje não. Hoje a advocacia criminal ela é rendosa. E você vê que são pessoas que não têm a menor condição, entendeu? Onde é que ela mora? Às vezes uma casa, né, um casebre, uma casa assim. Você vê a condição social da. Essa pessoa, a mulher não tem condições de pagar um advogado. Mas tem um advogado lá defendendo ela, contratado. Contratado por quem? Então, assim, até nisso, entendeu? O crime organizado, ele mudou, né? E tem uma história aí que a gente, às vezes, eu vou contar para o seu eh, ouvinte dar uma risada. Rossana Sudário, minha querida amiga Rossana Sudário, Era foi promotora de era justiça. promotora aqui, e promotora, muito atuante e tal. Então Rossana foi fazer uma palestra numa igreja ali perto da Santa lá, né, naquela área ali, de periferia. E aí fez uma palestra, e na palestra ela teve uma preocupação muito grande para dizer às mocinhas do bairro: "Olha, tem gente que está recrutando mocinhas para ir para o Japão. E diz que você vai para lá para ser modelo, para ser manequim, para ser não sei o quê. É conversa fiada. Não acredite nisso. Isso não existe. Você vai para lá para se prostituir. É para isso que essas pessoas estão contratando. É para você chegar lá e se prostituir, lá no Japão. Então, tenham cuidado. Passou meia hora falando isso, né? Quando ela terminou a palestra, aí vieram umas mocinhas. E aí chegaram, meio encabuladazinha, né, tal, aquela coisa toda. Mas uma delas disse: doutora, a gente queria falar sobre esse negócio desse povo que leva para o Japão. Ah, ela disse: ai, vocês já foram chamadas? Não, não foi chamada ainda não. Ah, pois olhe, tenha cuidado, não sei o quê, bababá. Aí a moça disse assim: mas doutora, e quem é esse povo? Né? Aí Rossana disse: por quê? Aí ela disse: porque a gente quer ir para o Japão. Aí Roçada disse: minha filha, pelo amor de Deus, você não entendeu, não? Você vai para lá se prostituir. Ela disse: doutor, aqui eu me prostituo, aqui eu já me prostituo. Entendeu? Isso para mim não é novidade. Agora, aqui eu me prostituo por um cigarro de maconha. Lá no Japão deve ser mais caro. Entendeu? E aí, a Sandra disse: meu Deus do céu, eu vim aqui para chamar a atenção. Ela disse: não, a gente tá doida para saber quem é esse povo, para a gente ir para o Japão. Entendeu? Ah, Mas é uma coisa. Então, assim, vai muito por aí sim, também, né? A sim. questão da violência. Doutor, me diz outra coisa. Dá para julgar hoje, ou desde sempre, né? Um caso. Dá para levar um caso. Julgar não, porque o senhor não julga, o senhor vai acusar, né? Quem vai julgar é o conselho de sentença e depois, por fim, o juiz, né? Que vai aplicar a reprimenda, a pena, né? Em quem está sendo julgado. Dá para julgar com base só nas provas? Olha, é para ser assim, né? A ideia do júri é essa. É que o jurado veja as provas, né? E julgue. Agora, é lógico que cada um de nós tem os seus valores, né? Então vamos dizer, às vezes, Sidney, por exemplo, o cara chega lá e diz assim, rapaz, você quer ver uma coisa? Eu lembro de eh, o nosso querido amigo, pelo menos meu era, acho que seu também, Janduí Fernandes. Sim. Figura polêmica, né? Mas eu queria muito bem a Janduí. E Janduí, ele fez uma vez um negócio comigo em Jardim de Piranhas, no começo do trabalho. Eu, eu fiz a acusação, e, enfim, era um crime de
a tese da defesa era legítima defesa da honra. O cara tinha sido traído e tinha matado a mulher. Aliás, tem duas histórias curiosas sobre isso. Uma eu vou contar depois, Uhum. para a gente dar uma risada com o Flávio Saraiva, e essa de Janduí que eu já comecei. Então, o Janduí chega e diz assim: realmente, o meu cliente matou porque estava sendo traído e tal, tal. O promotor disse: está tudo certo. E a maioria do júri era homem, entendeu? E, que é um sorteio, né? Sim. Então estava sorteado, estava lá. Ele disse: quem for corno, condena esse rapaz. Quem não quer ser corno, entendeu? Então, assim, é o Isso foi valor. Janduí quem disse. Janduí que disse que Janduí. era advogado de defesa, Uhum. né? Então isso aí é uma coisa que é o valor que o camarada traz. Não é a prova dos autos, mas é o valor. Ele acha, ou ele achava nessa época, que o homem, né? Ele tinha o direito de matar a mulher se ele descobrisse que estava sendo traído por essa mulher. Ou o direito de matar o amante da mulher, não sei. Entendeu? Nesse caso lá era a mulher, mas enfim. Então, é isso aí. A segunda história, para a gente dar risada, porque o camarada que está assistindo quer dar risada. Eu fiz, acho que foi um dos primeiros júris que eu fiz, em Serra Negra, Praça Saraiva. E Plácido, e eu fiz um júri, eu sempre fui um cara que gostei de algumas músicas e tal e tal. Doutor Plácido, só para a gente situar, quem não conheceu, nunca ouviu falar, que eu acho muito difícil ter, era um advogado que, aqui de Caicó, de saudosa memória, foi um grande advogado também do júri, né? É, Atuou de forma esplendorosa nos júris aqui também. Já é. falecido já. Pronto, já. Você lembrou bem, porque realmente tá faz algum tempo, né, que ele, Isso. ele foi para a eternidade. Mas, enfim, e Plácido, e eu fiz o júri, e eu me lembro que a vítima se chamava Marina. E tem uma música de Caymmi, né, Marina Morena, Marina e tal. Então eu fiz um determinado momento, me, assim, trouxe a letra da música pro meu discurso, a minha, né? Marina, pintaram seu rosto de sangue e tal, aquela coisa toda. Lembrando da música de Caymmi, enfim. Quando eu terminei, e era legítima defesa da honra a tese, Plácio foi falar. Então, Plácio ele tinha a voz rouca e tal, e ele disse: olha, promotor, traz música de rico. Marina Morena. O povo aqui não sabe nem que música é essa, mas é uma música de rico tal. Agora você, negão, que era o réu, sabe qual é a tua música? É você sair na rua e o povo dizendo: lá vai ele, com a cabeça enfeitada. Rapaz, essa daí, tá entendendo? Eu dei risada, o juiz deu risada, o jurado deu risada, todo mundo, tá entendendo? Porque, assim, é isso que eu digo a você. A prova dos autos, ela é importante, mas tem muito do sentimento, do conceito, né, que as pessoas têm, entendeu? Uhum. É, até mesmo o caso que você citou ainda há pouco, de F. Gomes. Quer dizer, F. Gomes era uma figura conhecidíssima na cidade. Então, o conselho de sentença, com certeza, já tinha algum momento da vida escutado F. Gomes, visto F. Gomes falar e tal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tal. Mas a pessoa leva muito disso na hora que vai julgar, entendeu? Então, assim, às vezes essa história de desaforar, que muita gente acha um absurdo, mas e o processo dele terminou sendo desaforado, tem esse peso. Você está entendendo? Quer dizer, o processo foi para Natal, a sentença foi a mesma, os resultados foram os mesmos. Mas, assim, tem essa coisa de que aqui todo mundo conhecia, gostava, mas conhecia. Lá em Natal é diferente. Mas aí sobre isso, e até ele trouxe o assunto, não estava aqui na pauta, mas eu vou puxar. Ele trouxe essa questão do desaforamento, né, doutor? Então a regra do jogo tinha que mudar, então. Não é? Porque disse que o júri popular ele tem que acontecer aonde aconteceu o crime, É, né? é. Mas se aí a comunidade tem uma revolta, se tem uma repercussão
que pode levar o conselho de sentença a condenar por causa disso, né, por causa da repercussão, da pessoa era isso, era querida e tal, 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 tem que mudar a regra do jogo então. Veja bem, eu acho que hoje está mais difícil de acontecer isso, porque Boate Kiss, Sim, Santa né, Maria, Rio Grande do Santa Sul. Maria. Então, todo o esforço que a defesa ali fez para tirar o processo de Santa Maria e levar para Porto Alegre, e Uhum. chegou no Supremo, e o Supremo disse: não, é, é importante essa revolta de Santa Maria, porque as pessoas sabem, né, sentem o que foi a morte daquelas pessoas. Então, assim, essa posição do Supremo, né, meio que consolida, né, o julgamento no local do fato. Mas muitas vezes o desembargador de um tribunal aqui do TJ, por exemplo, no RN, não leva em conta essa jurisprudência Agora, do sabe de uma TJ, do coisa, STF. Sidney? Sabe de uma coisa que aconteceu ali? Que eu acho que pode ter contribuído para mudar um pouco. Sim. É que esse julgamento feito em Santa Maria foi anulado, né? Por conta disso. Porque teve reunião, porque teve não sei o quê, porque teve blá, 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 blá. Então, quer dizer, talvez até hoje o próprio Supremo possa estar revendo isso aí, né? Porque depois o júri foi para, acho que foi para Porto Alegre, e aí aconteceu normalmente. Só para pegar um gancho. Por exemplo, esse de Zaira, né, que aconteceu semana passada, foi bom que tivesse sido em Natal. No primeiro momento, as pessoas ficam assim: "Não, mas não". Por quê? Porque foi um júri complicado, uma semana de júri, Foi. praticamente. Isso em Caicó teria sido terrível, né. Vamos dizer, então é só um exemplo para você, um perito, o médico, ele ficou o primeiro dia e tal, mas porque são 4 dias de júri, 5 dias de júri. Então, o camarada tem um momento que ele disse: "Rapaz, eu vou tirar um plantão, eu estou precisando ir", e aí, é justamente na hora que ele vai ser ouvido, e aí chamam de volta e ele vai em Natal, em Caicó, como era que a gente ia ficar? Entendeu? Quer dizer, a condição de trabalho em Natal é uma, de Caicó é outra. Então eu acho que tem casos realmente que devem ser desaforados. Mas essa posição do Supremo, no caso de Santa Maria, ela freia um pouco essa ideia de que os grandes casos devem ser levados sempre para a capital. Mas Uhum. tudo bem, vamos ver. Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso bate-papo com o doutor Geraldo Rufino, promotor de justiça aqui do estado do Rio Grande do Norte. Doutor, a relação com os advogados de defesa, né? Porque ali na hora dos debates, para começar, quando vocês chegam e se cumprimentam, né? Vocês são amigos de infância. É o que parece, né? Só que na hora do debate a coisa muda. Fica, não, aqui o Ministério Público está defendendo a vida de quem se foi, né? E a condenação de quem praticou o crime. E a defesa está defendendo aquela pessoa que está lá, o réu, né? E aí vocês vão para o embate, tudo técnico muitas vezes e tal, mas fica tenso. Como é essa relação com os advogados? Depois de passar do júri, é tudo Não, depois Dante de como, passar, de como minha antes? parte, eu, graças a Deus, não guardo mágoa de ninguém, não guardo. Tudo bem, passou, passou. Não sei se alguém guarda de mim, né? Mas não, eu acho que não. Agora, eu acho que a gente devia pensar, Sidney, a gente que eu digo, as autoridades, né, os congressistas, etc, etc, de trazer para o direito brasileiro uma coisa que, a meu ver, funciona bem, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a possibilidade de acordo. Por quê? Porque muitas vezes a diferença entre o que defende o Ministério Público e o que defende a defesa é mínima. É uma coisa mínima, que poderia se resolver tranquilamente numa reunião ali de meia hora com o juiz, entendeu? Entre o juiz intermediando e as partes se posicionar e tal, 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 vamos chegar aqui, bom, pronto. E o processo teria sido decidido, teria sido julgado, teria, enfim, uma economia de tempo, uma economia de desgaste emocional, né?
não precisar importunar testemunha, de sair da sua vida para ir para lá, para ficar lá, quer dizer, tudo isso seria resolvido rapidamente, né? E não só do júri, mas de um modo geral. Quer dizer, essa transação aí, que ela acontece nas pequenas causas, né, ela poderia ser amplificada, eu acho. E acho que poderia. Nos Estados Unidos isso é comum. A maioria dos casos são resolvidos assim. E eu quero acreditar que se passassem isso no Brasil, a maioria dos casos seria resolvida com esse entendimento. Agora, se fica mágoa de minha parte, não, entendeu? Eu acho que ali não é que seja uma encenação, não, não é isso. Mas, assim, é natural o debate. Agora, é lógico que tem pessoas que exageram, né? E profissionais, tanto do Ministério Público como da Defesa e tal, tem pessoas que realmente exageram, profissionais que exageram, que levam muitas vezes para o campo pessoal, mas assim, de um modo geral, eu pelo menos, graças a Deus, terminou minha vida de júri e eu nunca tive assim. Tenho, se tem algum colega que ficou, colega advogado, tal, que ficou chateado. Aproveita aqui o podcast para pedir desculpa. Muito bem, doutor, do júri do caso F. Gomes, dos júris, né, que o senhor fez, não foi só um, né, aqueles momentos foram de muita tensão. O que é que o senhor podia relatar para a gente daqueles momentos vivenciados ali no júri? Houve o júri de Dão, o júri de Laílson aqui em Caicó, não foi? É, é, Acho que, não sei, me lembro se foi 2 vezes. Houve só esses 2 júris aqui, não foi? só. Depois foi Aí foi Rivaldo desaforado, e o pastor foi em Natal. foi em Natal. É. Olha, o processo de F. Gomes começa assim, o Dão, primeiro, você obter a confissão do Dão, né? Tem uma coisa que ele me disse e que eu nunca esqueci, né? Era doutor Ronaldo Ronaldo Gomes de Gomes Moraes, Moraes, o delegado. E eu tive na delegacia e saí, fui o velório. pro velório, lá na igreja de São José, um carro acho que não sei se era carro de bombeiro, um carro de som, não sei. Os Sei que era dois, uma tanto multidão, tem um bombeiro como tem carro de som. pronto. E, e foi assim, pode até ter tido algum maior, mas eu acho que foi o maior enterro da história de Caicó. E eu voltei para lá, para a delegacia, e ele estava lá. É, inclusive, curiosamente, com o Rivaldo lá ao lado, né? Depois, Rivaldo Sim. mas na hora estavam eles lá e o delegado. E eu disse, Dão, eu estou vindo do maior enterro da história de Caicó. Tá? Uma multidão enorme. É, pense nisso, Caicó espera por você, para a sua franqueza, sua sinceridade, você contar, né? Confessar, porque ele dizia que não, que ia passando, e a polícia saiu correndo, ele saiu correndo, fugindo da polícia, porque a polícia estava correndo atrás dele, mas sabia o que tinha acontecido, né? E, e ele me disse assim, doutor, esse mundo que o senhor está falando, essa multidão, tal, é o seu mundo, dizendo a mim. Agora, hoje de noite, quando eu chegar no presídio, vão bater palma para mim, porque no meu mundo, F. Gomes não prestava. Eu fiz uma limpeza no meu mundo, ele dizendo, entendeu? Então, as pessoas que estão ali, os presos, né, vão me aplaudir, porque no meu mundo eu fiz uma limpeza. No seu, causou essa comoção toda. No meu, é diferente. Então aí ele confessou. Aí foi aí onde eu
peguei e disse, mas as pessoas só vão bater palma se você tiver matado esse Gomes. Se você tiver inocente, elas não vão lhe aplaudir. Então você está confessando. Aí Ronaldo pegou a deixa e Uhum. foi e tal, e tal, e tal. Mas assim, é uma coisa curiosa, sabe? Porque o código, né? O código do preso, né? Do pistoleiro, né, de um modo geral, porque não deixa de ser um pistoleiro, né? É, é, é diferente, né? O cara diz, não, rapaz, fulano, as pessoas acham errado, mas onde eu convivo, para onde eu vou, as pessoas acham que eu estou certo, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu lembro desse processo. Além de muitas outras coisas, né? Eu eh, tem um momento, né, assim, eh, que muitos momentos de tensão naquele processo. E eu me lembro do doutor Zé Vieira, que foi, Era juiz. era É juiz. juiz, né? É juiz, mas era o Sim. juiz de processo. E ele tinha lá umas técnicas e tal, e ele achava que o Dão ia eh, esclarecer a participação do pastor, a participação do Gordo e tal, e fez lá umas perguntas e tal. E tem uma hora que o Dão diz assim: doutor, eu vou ficar em silêncio, porque eu sei que o senhor está fazendo tudo. Eu vou terminar me, me comprometendo, né? Ele percebeu que o Ele juiz estava. percebeu, né? Porque ele dizia uma coisa e Júnior pegava e tal. E ele disse: não, eu vou ficar em silêncio, né? Então, Teve um momento de tensão no júri do Gordo, que foi a hora que Penha Batista, que era advogada dele, disse que estava abandonando o processo também. aí Aquilo não ali teve esse júri, né? não teve, Não teve, exatamente. exatamente. E o juiz arbitrou até Uma uma multa. multa para ela. É, e aí teve, no dia do julgamento mesmo, tem, porque, assim, é, toda aquela carga, né, emocional que existia, entendeu? Inclusive, eu, eu, eu lembro, assim, tem um momento e eu até aproveito aqui para fazer esse registro, porque seu Luiz, né, o pai Pai de dele, né, Laílson, de saudosa memória já. saudosa memória, pois é, ele procura, até com a doutora Penha, e tinha um outro advogado, parece que eles dois não se entendiam, mas enfim. E ela diz, rapaz, vamos fazer uma delação premiada. E a delação premiada que ela propunha era ele contar o envolvimento de do pastor e de Rivaldo e ele ser solto. Só que delação premiada pressupõe confissão, né? É uma cláusula da delação premiada. Você só pode fazer se você confessar. E a versão. E aí ele negocia isso aí com o delegado da Polícia Federal, Marcelino. Eles negociam lá entre eles. Eu não participei dessa negociação. Eu fui chamado, Foi lá em Caraúbas, quando ele estava preso, né? pronto, E aí chega o pacote pronto, né? Só que quando o pacote chega, ele diz que ouviu, atrás de uma porta, uma conversa de Rivaldo com o pastor. Então, ele incrimina eles dois, mas ele sai. Então, se a gente homologasse daquele jeito, a gente tinha que tirar o Gordo, entendeu? E, na verdade, não tinha cabimento, até por uma série de provas que existiam, e não queria nem voltar a esse assunto, mas já começou. Até o próprio depoimento de Lucineide trazia o Gordo para a cena do crime, entendeu? Minha querida amiga, tô, enfim. Então, não tinha como aceitar aquele pacote de dizer, não, ele não fez nada, ele fica absolvido e incrimina, não pode. Então, não, assim não dá.
né, ele tem que confessar a participação dele. Lógico, ele pode até trazer Rivaldo, trazer pastor, mas ele precisa confessar. E aí é onde, digamos assim, ficou o seu Luiz se sentiu traído. Mas, rapaz, eu convenci ele a contar, eu me envolvi, vocês prometeram isso, né? Eu digo: "Mas quem prometeu?" Porque, assim, não, é o delegado da Polícia Federal, não sei o quê, bababá, bababá. Eu não prometi, porque esse detalhe aí é fundamental, seu Luiz, entendeu? Eu senti que ele não ficou, digamos, não ficou satisfeito, né, mas é isso aí. Doutor Geraldo, o senhor foi pressionado de alguma forma naquela época? Recebeu pressão para talvez facilitar alguma coisa no processo enfim, no todo Não, não? não, Nunca não, recebeu pressão não, nenhuma? pressão nesse sentido não. O que aconteceu ali, não é uma pressão, mas o que aconteceu que eu me lembro é o seguinte: o primeiro relatório do delegado, De Ronaldo? eu acho que não me lembro, eu acho que não era Ronaldo. Sheila? Não, Antes essa de turma Sheila vem teve outro. depois, né, É, mas é era que botava Valdir Souza do Nascimento. foi Ronaldo, Foi Ronaldo, foi foi? Ronaldo. Pronto. O primeiro relatório trazia Valdir e, enfim, e Dão. E eu não é que, eh, eu não aceitei, né. E eu me lembro, eh de alguém me não era eu não tenho certeza, eu não quero dizer porque esse negócio fica meio mas eu acho que foi Rivaldo, não tenho certeza, que conversou comigo: "Rapaz, o delegado disse, por que que você não aceita?" Mas não era uma ameaça, entendeu? Entenda bem, não era uma ameaça de jeito nenhum. Não, de maneira nenhuma, ele nunca me ameaçou, mas ele argumentou comigo, né, porque, e eu digo: "Mas rapaz, entenda, não tem nada assim, eu não vejo nenhuma substância nessa principalmente de Valdir. Por quê? Entendeu? Quer dizer, qual era a por que que eu ia jogar isso para Valdir, né, se a gente sentia que tinha outras histórias? Porque o Dão sempre se mostrou um cara frágil emocionalmente. Hoje não, hoje ele é um cara, né, se tornou outra pessoa, mas na época ele era um cara frágil. Eu dizia: "Tem alguém emocionalmente forte", porque matar F. Gomes é matar um mito da cidade, né. Matar um cara, uma das figuras mais emblemáticas da cidade, entendeu. Então não era uma coisa simples, entendeu. Para um cara como ele, que era um cara frágil, ele tinha alguém forte em cima dele, vá, faça, tal, entendeu. A gente sentia isso. E não era Valdir, acho que o Valdir estava até preso, Estava. entendeu. Então, não é que houve pressão, mas houve essa, digamos assim, essa abordagem natural, correta. Não estou aqui de maneira nenhuma. Ele era advogado, estava fazendo trabalho de advogado, tudo bem. Mas ameaça, pressão assim, não, graças a Deus, não. Muito bem, vamos seguindo com o nosso podcast, conversando com o promotor, doutor Geraldo Rufino. Doutor, em que momento da vida o senhor decidiu ser promotor de justiça? É, Como foi? eu queria até fazer uma coisa mais bonita, né? Essa história. Mas na verdade foi o seguinte: eu me formei e eu tinha uma militância política, digamos assim. Então, eu fui trabalhar na prefeitura de Natal, eu me formei em 85, no ano em que Garibaldi Filho foi eleito prefeito de Natal. Então, eu fui trabalhar na equipe dele em 86. E depois fui trabalhar na Assembleia Legislativa com o Carlos Eduardo. Então, eu tinha essa coisa política. Só que minha mãe foi uma pessoa, não é que ela não gostasse de política, ela não gostava não, mas não era isso não. O que ela me dizia era o seguinte: "Meu filho, você precisa ter estabilidade. Emprego político, como se diz comum, é hoje, não é amanhã. Você precisa ter
uma carreira. Sabe as palavras da sua mãe, viu? Pois é, entendeu? Então ela me focava nisso. E aí me botava para fazer concurso. Então, quando eu fiz o concurso, eu fiz concurso para o Rio Grande do Norte, fiz concurso para Pernambuco, fiz concurso, enfim. E, e estudava, e ela marcava, fazia marcação sob pressão, entendeu? Vai estudar, vai estudar, vai estudar. Eu trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, à noite, estava lá, ela sempre me cobrando quando ela ia para Natal, ela cobrava muito isso. Estuda, 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 estuda para fazer o concurso, para passar no concurso. Então, aquilo foi. Então, eu fui para o Ministério Público para isso, estabilidade. Ela já era advogada nessa época? Ela era Já era advogada, advogada. era. E e aí ela que é uma coisa, assim, que a gente vai a vida, né. Então, quando eu passei, ela se formou em 80 e eu assumi em 90. Quando eu assumi, ela tinha 60 anos. Mas ela, muito feliz, né, porque eu tinha passado, porque eu tinha sido nomeado, porque eu tinha estabilidade, né. E aí ela diz: "Pronto, agora eu vou fechar o meu escritório, porque eu não quero criar constrangimento, né? Eu advogando e você promotor, entendeu? Isso, ninguém pediu isso a ela, ninguém, ela abriu mão, ela gostava da advocacia, mas ela não queria me criar. É um gesto de grandeza dela, né? E assim foi. Eh, então eu É como se fosse assim, doutor Geraldo tem que ter o nome dele. é, Não é Geraldo de Dona Adélia, né? pronto. É Geraldo Rufino. Exatamente, né. E eu não ficasse aqui, porque a pessoa chegava: "Não, eu fui para sua mãe, ela disse isso e isso", ela fala: "Não, não tem isso". E aí, Sidney, veja bem, eu entro numa época, quer dizer, até 88, o Ministério Público era o quê? Basicamente, era acusador no processo criminal e era fiscal da lei no processo civil. Na Constituição de 88, aí traz meio ambiente, traz consumidor, traz patrimônio público, traz uma série, é um outro Ministério Público, Ampliou os horizontes. ampliou demais, né? E o Constituinte fez isso, deu essa dimensão, Minal. E eu entro em 90. Então, assim, quando eu entrei, o Ministério Público estava começando a, rapaz, como é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Todo mundo aprendendo a fazer, tá entendendo? Porque não tinha experiência ainda nisso aí. Então, foi um momento assim que e eu assim, vivi, não é, esse aprendizado. Porque mesmo quem era mais antigo estava começando a: "Rapaz, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser?", entendeu? E aí eu vivi esse momento em que o Ministério Público foi aprender na prática a a fazer esse trabalho, né. Doutor Geraldo Rufino de Araújo Júnior, ou Júnior, como é mais conhecido por essas bandas de cá também, né, pelas pessoas próximas, é filho de doutor Geraldo Rufino de Araújo, é isso? Que Isso. era médico em Correia Novos? Era médico em Coarnovos. Conte aí, ele foi diretor do hospital Ele Mariano Coelho, era do Mariano papai Coelho? é caicoense, né, irmão de Zé Rufino, acho que muita gente Sim. conhece, e irmão de Santa Costa, né, irmão de tia Pretinha, irmão de tia Marieta, irmão de irmã Irene. Então, ele era caicoense, né, e fez medicina e voltou e ficou em Currais Novos, fez profissionalmente lá. Então, é uma coisa interessante. Aqui em Caicó, e por onde eu ando, Geraldo Rufino sou eu. Agora, em Currais Novos, Geraldo Rufino era ele, entendeu? Então, você chegava, por exemplo, eu me lembro de uma vez, uma coisa até engraçada. Eu fui abastecer no posto, o posto onde ele abastecia, eu fui abastecer. E aí, o camarada tinha a notinha, você pagava no final do mês, né? E eu escrevi Geraldo Rufino,
né? Pronto, você me cobra no fim do mês. Aí o cara olhou para mim e ficou sem jeito, mas ficou por ali, por ali. Aí disse: "Doutor, me diga uma coisa, o senhor, eh, porque eu vou cobrar essa conta do doutor Geraldo?" Aí eu disse: "Por quê?" Ele disse: "Não, porque ele tem uma conta aqui, Geraldo Rufino. Aí o senhor botou o nome dele. Aí eu vou botar essa conta lá na conta dele e se ele reclamar." Eu disse: "Não, meu amigo, então espera aí." Aí acrescentei o Júnior na nota, pelo amor de Deus, né, porque quem vai pagar o meu Aham. abastecimento sou eu, ele vai pagar o dele, vai pagar o meu. Mas o camarada ficou assim, o cara: "Ah, rapaz, agora sim." Eu digo: "É, você vai abrir outra fichinha e ele vai ter a continha dele, eu tenho a minha e tal, tudo bem." Ele sabe, porque eu ia chegar para ele e mostrar a conta e ele dizer: "Mas rapaz, por que que botou para eu pagar?" Não. Então, assim, lá em Currais Novos eu era filho de Geraldo Rufino. E com muita honra, viu? Com muita honra. Papai tem uma história de dedicação lá em Currais Novos, à saúde, né? Ele, ele, ele tinha já mais idoso, mas ele tinha uma coisa que deixava ele muito orgulhoso. Ele dizia: "Nunca uma pessoa me procurou doente para eu dizer eu não vou lhe atender. Nunca. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer hora, chegou até a mim, eu atendia. E, e nunca condicionei esse atendimento ao pagamento da consulta. Lógico, se a pessoa podia pagar, claro que eu cobrava a consulta. Mas se a pessoa não podia pagar, eu consultava do mesmo jeito e nunca. Aí dizia a terceira coisa, e nunca pedi um voto. Mas ele enveredou na política em algum momento, não? Não, ele tinha o sobrinho que ele queria mais bem era Vivaldo, né. Então, quem sabia disso, e muitas vezes até, eu vou votar em doutor Vivaldo", mas ele eu não sei se ele chegou a pedir voto para Vivaldo. Agora, política, candidato, palanque, nessas coisas, de jeito nenhum. Isso aí não, ele não. Agora, ele tinha essa porque Vivaldo foi criado pela minha avó, Maria Rufino, né, que era a mãe de papai, né. Então, assim, eles foram criados como irmãos. Entendeu? A diferença de idade não era tão grande, então eles foram criados, era tio e sobrinho, mas foi o papai era o caçula, né, um filho 9 anos mais novo do que o penúltimo, né, então ele, eh, e Vivaldo, um dos netos então a diferença era pequena, eles foram criados juntos. Então ele tinha essa relação pessoal com o Vivaldo. Agora, pedir voto, fazer campanha, e nunca, acho que nunca fez. Doutor, deixa eu perguntar outra coisa, o que o senhor conseguiu, aliás, o que o senhor teve que abrir mão ao longo desse tempo todo, para poder seguir com a sua carreira de Se Ministério de Público, né? Veja bem, eu não sei se é abrir mão, mas assim, a gente, por exemplo, se eu ainda tivesse promotor de Caicó, talvez eu não quisesse fazer esse podcast. Você está entendendo? Porque tem coisas que as pessoas cobram, cobravam mais antigamente, mas ainda continua cobrando aquela coisa, né? Blá. Então, assim, a gente tem que ter uma vida, né? Aquela história. Não adianta só ser honesto, tem que parecer honesto. Então, muitas vezes eu tive assim, eh, por exemplo, festa e coisa, você vai, mas você fica meio, né, se policiando ali e tal, aquela coisa toda. Eu não sou muito de fazer isso, não. Eu não sou muito de me policiar, não. Mas acho que isso não deixa de ser um preço, né? Minha terra, preço. O preço, por exemplo, de ter tido amigos meus, pessoas próximas a mim, que um dia eu tive que desagradar essas pessoas profissionalmente. Claro que isso é pesado, é doloroso, né? Então, assim, tive. Talvez se eu tivesse sido promotor em Mossoró, promotor em Nova Cruz, promotor em Pau do Céu, não teria passado por essa situação. Mas estou muito feliz de ter passado em Caicó.
entendeu? Então deixa eu lhe perguntar, o senhor construiu sua história aqui, mesmo sendo corrajnovense, é caicoense, né, construiu sua vida, profissional e pessoal aqui. Que sentimento o senhor carrega por essa cidade? Com um sentimento de pertencimento. Eu me sinto caicoense. Eu não tenho nada contra Currais Novos, pelo contrário, né, lógico, se eu for preencher um formulário, uma coisa, Currais Novense, e não tenho nenhum isso, é uma cidade que eu tenho um carinho, que eu tenho admiração, nada contra Currais Novos, não tenho mesmo. Tenho a favor, né, acolheu meu pai, minha mãe, eu mesmo sempre fui muito bem acolhido lá, continuo sendo esse ano mesmo, fui substituto lá 90 dias, muito bons, entendeu. Tem pessoas muito queridas minhas lá, que moram lá e tal. Nada contra com ela, mas eu me sinto caicoense, certo. Se você, fizer aqui né, como tá para ficar, aquele negócio que você fica sem se sentir, né, quer dizer, uma que você perde a consciência, né, aquela técnica de agora fugiu o nome, mas, Hipnotizado? hipnotizar. Se você me hipnotizar, você vai descobrir isso, né, eu me sinto caicoense, entendeu? Caicó é minha terra, né, e se eu puder, né, deixar isso como um pedido, é aqui que eu quero ser sepultado. Eu eu posso até, por uma questão profissional, precisar ficar mais tempo em Natal, posso ir para outro lugar, sei lá, né, para qualquer canto. Agora, se um dia, quando eu for descansar e não, porque ninguém depois de morto não vale nada, mas fica aqui, né, o meu apelo, né, para me trazerem e me sepultarem em. Eu ia perguntar, se Caicó continua sendo sua casa, mas o senhor respondeu, continua. Continua, claro. Deixa eu lhe perguntar também, para a gente fechar, esse bate-papo, essa conversa, a gente podia passar aqui horas e mais horas ainda conversando, que tinha assunto para falar com o doutor Geraldo, com certeza. Mas se o senhor pudesse falar agora, diretamente, para o povo de Caicó, qualquer coisa, o que o senhor diria? Eu diria o seguinte, primeiro, eu diria que a gente tem que ter orgulho de Caicó, né. Caicó, eh, eu lembro de François Silvestre, que ele dizia, o Siridó, né, é uma nação, e Caicó é a capital. Pois é, nós temos isso, gente. Nós somos um povo diferenciado. A gente tem que ter noção disso, da importância. Quando você chega, eh, onde você fala sobre Caicó com alguém que conhece Caicó, a pessoa fala com admiração. A gente, às vezes, a gente não percebe tanto quando a gente está aqui no dia a dia, não percebe. Mas quando você está fora, né? Rapaz, eu sou de Caicó, entendeu? Pronto. É, é, é uma coisa diferente. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter orgulho disso, né? Da terra que a gente fez. E que isso tem muito a ver, porque nós temos sido. O melhor carnaval do Rio Grande do Norte é de Caicó. Mas é por quê? Porque tem Ivete Sangalo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, até tem uns artistas bacanas aí que estariam ter trazido. Mas não é isso. É a forma acolhedora com que Caicó recebe as pessoas, né? A forma carinhosa, a forma. Então, isso faz com que Caicó fique uma cidade diferente. Festa Santana é a maior festa de padroeira do estado. Por quê? Porque as pessoas aqui fazem essa coisa. Então, assim, o povo de Caicó tem que se orgulhar de Caicó, né? E a segunda coisa é aquilo que a gente falou, a violência, quer dizer, as diferenças existem, né? Nós temos as nossas diferenças. Cada um tem, um gosta de café, outro gosta de chá, outro gosta, enfim. Cada um tem suas preferências. E a gente tem que aprender a respeitar isso. Agora, nunca achar que violência resolve. Nunca achar isso. Eu acho que esse é o grande apelo que eu faço aos caicoenses.
vamos ter nossas divergências, vamos, se possível, respeitar e tal, e tal, e tal. Então, agora, violência não resolve. Doutor Geraldo, muito obrigado pelo bate-papo, por esse momento que a gente teve aqui no nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o convite para fazer o segundo podcast frente a frente comigo aqui. E sucesso na sua caminhada lá em Natal, tá certo? Com o olho, é claro, no Seridó e em Caicó. Com o olho não, com o pé e de corpo e alma também. Muito obrigado, viu? Ah, eu que agradeço, Cine. Se eu soubesse que podcast era tão bom, já tinha feito há mais tempo, viu? Mas aí não tinha sido com você, né? Então, com você que você está fazendo o segundo, e eu vou ficar assistindo, viu? Sempre que tiver você me avise. Olha, eu fiz com fulano, tá? Eu vou procurar, não sei como é que faz não, mas Matheus vai me ajudar eu achar esse jeito de ficar acompanhando frente a frente com Sidney Silva. E quando você for fazer, olha aí, quando você for fazer seu primeiro júri, aí, se eu for vivo, e tomara que seja, você assuma aqui um compromisso. Você vai me ligar e me dizer, rapaz, tal dia eu vou fazer o júri, que eu quero estar lá sentado assistindo seu primeiro júri em Caicó, viu? Muito obrigado aí a todos vocês, né? E agradecer aí pela oportunidade de poder fazer essa, vamos dizer assim, essa terapia que eu fiz aqui, né? De falar de uma forma tão sincera e tão acolhedora. Muito obrigado. Doutor Geraldo me deixa lisonjeado, é lógico, né? Porque ter doutor Geraldo Rufino e num plenário assistindo um júri que eu poderei fazer futuramente é uma honra, né? Vai ser uma honra, porque o que eu falei aqui agora há pouco, que ele era uma referência no Tribunal do Júri, é verdade, né? Eu estou falando na frente dele, não é missa de corpo presente, mas é verdade, ele tem técnicas, sabe persuadir, sabe perguntar, sabe expor as suas ideias, colocar as suas ideias, como tem que ser no júri, né? E sabe como ninguém pedir para que não se mate nessa terra. Na terra de Caicó, na terra de Santana, na terra do doutor Geraldo Rufino, na terra de Luiz Antônio, na terra de Sidney Silva, do doutor Vicente Elise, de tanta gente boa que essa terra tem, deu e aí continua dando e vai dar mais ainda para frente. Então, vai ser uma honra quando isso for acontecer, ter ele lá assistindo e eu vou chamar, com certeza. Minha gente, um abraço, até a próxima edição de mais um podcast Frente a Frente com Sidney Silva.